Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Um rapaz branco de cabelos escuros aproxima-se de uma mesa de madeira. Segura uma espátula fina e remove devagar pequenas lascas de uma tábua. Formam-se desenhos em baixo relevo. Passa a mão, afasta a serragem, pinta o relevo. Imagina a tábua com letras de ponta cabeça. Ele cobre com tecido branco, remove o tecido com o texto pintado em letras pretas. Casa das Palavras. Paulo José Cunha, repórter. Na canção Sampa, Caetano Veloso se refere à roqueira Rita Lee como a mais completa tradução de São Paulo. Impossível falar da Bahia sem citar Jorge Amado. Curitiba não seria Curitiba sem Dalton Trevisan, sem Paulo Leminski. Pois aí Brasília não seria Brasília sem a poesia de Nicolas Berr, que dedicou toda a sua obra, ou pelo menos grande parte dela, uma vida inteira, a falar de Brasília. E o que é mais curioso, na maioria das vezes, a poesia do Nicolas é extremamente crítica à capital. Será que essa foi a forma que o poeta encontrou para declarar seu amor pela cidade? Bom, vamos saber da resposta agora, na palavra do próprio Nicolas. Seja bem-vindo, Nicolas, ao Caso das Palavras. Opa, um prazer estar aqui. Essa poesia crítica a Brasília foi mesmo o jeito que tu encontraste de dizer, poxa, cidade, eu gosto de ti, eu te amo? Porque é um amor irracível, um amor difícil, um amor crítico, Nicolas Berr, mas é um amor poeta. que tenta contribuir, que tenta colaborar, que tenta mostrar algumas coisas, porque se você disser, ó minha linda cidade, minha bela cidade, ó que linda és, quer dizer, você não está contribuindo, não está colaborando, não está... Né? Então, a minha ideia é cantar a cidade, mas tentando melhorar o modelo, né? Porque nós somos cobaias de um experimento modernista, né? Quer dizer, de contribuir, né? De influenciar, de mostrar algumas coisas, né? Pois é, eu estava me lembrando aqui de um outro poeta, que é o Aldísio Filgueiras, lá de Manaus, que faz a mesma coisa com Manaus. Em todos os livros dele, ele bate duro em Manaus. E eu sei que o Aldísio é completamente apaixonado pela cidade dele. É uma obsessão poética minha, clara, Brasília, né? É uma obsessão muito visível, né? E é uma cidade instigante, instigadora, né? Uma cidade difícil, uma cidade que não se gosta assim na primeira vista, uma cidade que causa um estranhamento, né? Ela é única, não existe outra cidade no mundo com desenho, com uma ideia de Brasília, né? Então, é uma cidade extremamente racional no desenho, no formato, né? E isso instiga também uma certa irracionalidade, né? Uma certa irracionalidade. Realmente, eu comecei a escrever muito sobre Brasília e acabei preenchendo esse nicho, né, de falar da cidade. E como eu gosto muito da cidade... O Turiba, o poeta Turiba, uma vez eu perguntei para ele, escuta aí, sobre Brasília já tem uma poesia? Ele disse, tem Nicolas Berr. Quer dizer, a expressão seria usando a citação do Sampa, do Caetano com a Rita Lee, seria aplicável a você. Quer dizer, você é uma expressão da cidade, uma expressão poética de Brasília. Muito forte. Porque escrever sobre Brasília, não é que eu digo que é fácil, mas ela como é que ela é instigadora, como ela tem uma proposta racional, isso você cria associações irracionais também sobre isso, sabe? Quer dizer, você vai contra a linha, contra o traçado, contra o poder, contra a burocracia, quer dizer, a Brasília, eu acho que ela instiga uma certa rebeldia por ela ter sido imposta, colocada, aqui você vai morar, aqui você vai trabalhar, aqui você vai estudar, aqui você vai se divertir, né? E quando eu cheguei aqui me disseram assim... A cidade é toda setorizada? Né? A cidade está pronta. Falei, como assim pronta? Eu cheguei aqui bem no início, né? Não, aqui é isso e aqui é aquilo. Falei, não, vamos humanizar isso, né? Vamos humanizar a maquete, né? Porque quando eu cheguei, Brasília era realmente uma cidade artificial. Não é mais, né? Mas era uma maquete viva, né? Agora, tematizar uma poesia, vamos chamar assim, a partir de uma cidade é um desafio muito grande. Você já teve medo de esgotar esse veio poético? É uma limitação, né? Porque você fica com estigma, assim, eu crio e eu me rebelo contra. Quer dizer, eu criei o rótulo, poeta de Brasília. Aí eu escrevo sobre Diamantino, escrevo sobre Cuiabá, ou escrevo uma poesia erótica, ou outros poemas, né? Mas dá uma sensação de pertencimento também, mas é limitador. Não é aquele cara que escreve sobre Brasília. E o que a gente quer realmente, eu acho, eu acredito, que o que vai acontecer, e vai demorar séculos, e já começou, dissociar Brasília da ideia de poder.
Me dá uma alegria muito grande quando eu vou assim, ando por aí, pelo Brasil, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, um projeto do SESC, Arte da Palavra, muito bom. E aí eu falo, vem cá, você é lá da terra do Renato Russo, né? Eu gosto muito do Legião. Quer dizer, a referência já não é mais, né? Né? Pô, eu tive lá na Ceilândia e vi o movimento hip hop lá, que é muito bom, muito forte, do grafite, né? Quer dizer, as referências, né, vão mudando, né? Mas o que esse estigma é muito forte no imaginário coletivo, né? Eu sempre que eu ia nos lugares aí fora de Brasília, eu começava sempre minhas palestras assim, falando assim, gente, boa noite, eu sou de Brasília, mas juro que sou inocente. Então, que virou uma camiseta. Virou uma camiseta que já foi pirateada, está sendo pirateada, está sendo e tudo bem, mas fez muito sucesso essa camiseta, venderam muito por aí. Há uma poeta de Brasília, querida Angélica Torres, que diz, no título de um livro dela, a poesia quer ser útil. Qual é a finalidade, qual é a função da poesia, Nicolas, num mundo como o de hoje? Vamos ver. A poesia nasceu para não servir para nada, né? Isso é quase um lugar comum. Mas eu, às vezes, vejo a poesia como um instrumento de felicidade, sabe? Porque a poesia é não é que é uma terapia, mas é um instrumento de felicidade. Escrevam vocês, escrevam muito, escrevam o tempo todo, né? E fazendo um parênteses rápido, o Mário Quintana estava numa escola e falou: o que você acha, Mário Quintana, das pessoas escreverem poesia? Eu falei: escrever poesia é ótimo, é maravilhoso, escrevam muito, mas não me mostrem. Mas a gente está tão dentro da poesia como nós estamos dentro do oxigênio, né? A poesia está tão presente na nossa vida que a gente nem sente que a gente, por exemplo, respira. E a poesia está muito presente, está o tempo todo presente. Eu conheço pessoas que são extremamente cristãs, religiosas cristãs, que dizem não gostar de poesia. Eu digo, mas espera aí, você não leu Gênesis? Tem uma poesia mais linda, Cântico dos Cânticos. É maravilhoso, Não é? Até os Salmos. Os Salmos de Salomão são escritos, são poemas magníficos. Nós estamos imersos na poesia como nós estamos imersos na atmosfera, né? A poesia, ela está o tempo todo, porque nós somos sentimento, nós somos emoção, procuramos o belo, procuramos a emoção, né? Então é isso. Nicolas, é por isso que a gente pode dizer que há esperança, que a gente não corre o risco de, apesar dessa coisa frenética dos dias de hoje, a gente perder essa capacidade tanto de produção como de absorção de poesia? Não. Eu acho que o homem, quando for colonizar Marte, vai... Porque o sentimento, né, a emoção e a criação e a imaginação e a fantasia vão sempre nos acompanhar, né? Claro que nós vivemos uma sociedade cada vez mais robotizada, né? Robotizada mesmo, né? Mas eu acho que há sempre um lugar para a poesia, sabe? Há sempre um lugar para a poesia. Vamos falar dessa mudança de plataformas que a gente está vivendo hoje, e a gente tem hoje uma vastidão de poetas produzindo em outras plataformas que não são o livro, diretamente o livro impresso, papel. Como é que você vê essa nova poesia, vamos chamá-la assim, que hoje circula aí por dentro dos bits e bytes da internet? Eu vou dizer que vale o que está escrito. Sabe? A tecnologia não vai salvar o poema, sabe? A tecnologia não vai salvar o poema. Eu acho que o conteúdo é que dá a palavra final. Quer dizer, quando saíram os blogs, né, uns 10 ou 15 anos atrás, o blog, todo mundo, tinha blog de poesia, uma pessoa falou assim, entra no meu blog, porque você vai ver lá como que são os poemas para você ler. Eu não consegui ler porque os poemas piscavam. Né? Tudo bem, é uma linguagem, mas eu quero ver o que ele escreveu, eu não conseguia ler. Tudo piscava, a página, aquela coisa. Mas colocando, de certa forma, na prática, o que Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, na época da poesia concreta, tentaram fazer com a letra impressa no papel. É verdade. Mas a tendência já estava ali. E eu gosto muito assim do conteúdo, do produto final realmente. Tudo bem que é uma linguagem, as internets, os bits e os tal, né, os Instagram, tudo, mas a palavra final é da palavra e do conteúdo. Nicolas, e com relação à tua trajetória? Eu me lembro que você começou com a poesia mimeógrafa. Você publicava os livrinhos, vendia nos bares de Brasília, etc, etc.
Mas você nunca admitiu o rótulo de poeta marginal. Marginal, sim. Né? Poeta, sim. Marginal, não. Esses rótulos, só voltando um pouco ao que você falou da história do poeta de Brasília, eles prejudicam muito os jovens poetas que estão surgindo aí? Se o rótulo prejudica? Sim. O rótulo é um limitador, mas as pessoas rotulam para entender, para classificar e para localizar. Você é assim, você é isso, e você, né? Quer dizer, é uma tendência humana, é muito humano. Você quer, Nicolas logo você Berg, rotula, poeta. você dá ele bota ele numa tendência, bota ele, né? Então, prejudica, mas a internet realmente é uma revolução, né? E que chegou para ficar e que aumentou muito o acesso à poesia. No nosso tempo, quando não tinha internet, por exemplo, eu queria ler um livro, eu tinha que ir numa biblioteca ou pedir para alguém tirar xerox e mandar para mim pelo correio, demorava 15 dias. Né? Você tem um livro do Leminski? Manda um para mim, 10 dias para chegar. Né? Hoje você vai no seu celular e você acessa. Então, as pessoas têm muito mais acesso, né, à literatura, à poesia, hoje, muito mais. É uma coisa Você percebe fantástica. que as pessoas estão lendo mais ou menos poesia nos dias de hoje? Poesia leem, mas poesia sempre foi assim, não vou dizer que é um nicho muito especial, porque não é, mas poesia sempre teve um estigma. A poesia tem um estigma. Ela tem uma coisa assim, que a poesia é uma coisa impenetrável e hermética, e impenetrável e incomunicável. Né? Quer dizer, isso afasta muito as pessoas da poesia, né? Que a poesia é uma coisa que não... Eu chegava com os livrinhos de poesia e falei, não, obrigado, eu não vou entender. Vocês são muito loucos, essa cabeça de vocês. Então, mas... E justamente o contrário, né? A poesia mais incrível é mais simples, né? Porque o simples é o complexo resolvido. E é muito difícil chegar na poesia simples. O Mário Quintana, né, que eu adoro, né, quer dizer, a simplicidade dele. É muito mais fácil ser hermético, muito mais fácil ser complexo, hermético, incompreensível, incomunicável e tal. Mas o simples não é fácil, complicado. não. Escrever difícil é fácil. Escrever fácil é que é difícil. Então, Nicolas Berg, você, quando chegou aqui, estava com esse livro, abriu na minha frente. Esse é o primeiro exemplar. É o primeiro exemplar que recebi hoje. Saiu, que ainda não saiu, está saindo aqui. Está saindo, Está saindo aqui no Caso das Palavras. Nicolas Berg, o menino do mato que engoliu Brasília. E você estava me dizendo que isso aqui é uma espécie de reunião, de antologia da poesia de Brasília, da poesia de Cuiabá e de Diamantino. E de Diamantino. De Diamantino, de Mato Grosso. Isso aí Então você não é só de Brasília. Mas esse livro é bem completo, eu acho que é o meu livro mais completo, por uma editora de Cuiabá, Entre Linhas. Mas eu tenho uns 3, 4 livros sobre Brasília que eu estou trabalhando neles para os próximos anos. Né? Então é isso. Eu já estou na fila para beleza. Essa noite de autógrafos. Nicolas, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente. Obrigado, um prazer. E nós vamos agora para um pequeno intervalo e já voltamos com mais uma entrevista para o Casa das Palavras. Mas antes, veja o que os nossos deputados têm a dizer sobre... Mão masculina, talha madeira. Em fundo branco, o texto. Livro em pauta. Eu tenho lido o livro Leopoldina, A História Não Contada, que é do autor Paulo Resutti. É um livro que aborda a vida da Imperatriz Leopoldina, que é uma personagem maravilhosa, que foi fundamental na história do Brasil. Paulo Eduardo Estava um tanto Martins, esquecida, PSC, Paraná. e esse livro resgata a história, que é maravilhosa. Eu recomendo muito, vale a pena. Olha, a minha paixão pela leitura... Deputado Edmilson Rodrigues, foi PSOL, despertada quando ainda era molequinho, de pouco mais de 10 anos, e uma professora indicou o livro da Odete Motte, M-O-T-T, As Aventuras do Escoteiro Bila. Um moleque chamado pela mãe para almoçar e rejeitar o almoço porque queria concluir a leitura. Foi muito marcante para mim. E depois um outro livro muito marcante, a ponto de assistir o filme posteriormente e me sentir frustrado porque o livro realmente permitiu viagens lindas, foi do Henri Charrier, Papillon, ou Papillon, como se diz em português, borboletas, do francês, né, para o português. Esse livro realmente é muito interessante, muito marcante. Hoje eu leio principalmente artistas brasileiros e um dos mais importantes escritores brasileiros é o poeta João de Jesus Paz Loureiro, com obras publicadas no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em
diversos países, realmente é um grande poeta, um grande filósofo, um grande memorialista e um apaixonado pelo Brasil, pela Amazônia, mas faz uma obra verdadeiramente universal. Mãos masculinas removem tecido branco de uma madeira. No tecido em letras pretas, Casa das Palavras. Estamos apresentando. Mãos masculinas removem papel branco de uma madeira. No papel em letras pretas, Casa das Palavras. Logo acima em letras vermelhas, voltamos Olá, a apresentar. ela é Roberto escritora, Seabra, repórter. É trans, é negra, nasceu na periferia e é de lá que ela arranca sua poesia, sempre de forma performática, corporificando cada palavra que escreve ou diz. A alagoana Kika Sena, radicada em Brasília, é a nossa entrevistada de hoje do Casa das Palavras. Kika Sena, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Eu começo te perguntando aquilo que a gente estava conversando ali há pouco. Como é que a poesia chegou a você, ou você que chegou até a poesia? Acho que é a poesia Kika que chega Sena, na gente, escritora. né? Eu nasci num lugar que tem rio, que tem mar, que tem Marechal lagoa. Deodoro, né? Em Alagoas? Em Alagoas. Ah. E um lugar de muita cultura popular, né? Muita literatura de cordel. E isso foi uma das primeiras provocações poéticas na minha vida. Quando eu ainda estava no ensino fundamental, acho que... Ouvindo nas feiras, nas ruas, os cordelistas, né? Mais na TV. Ah, na TV. Eu sou de um lugar periférico, de Marechal Deodoro. Marechal Deodoro em si não é um lugar onde a cultura do cordel ela é forte, né? Apenas em eventos muito específicos. Hoje em dia a gente tem uma feira literária que acontece anualmente lá e que é onde essa poesia ela aparece com mais vigor. Mas na época que eu morei lá, isso não existia ainda, então eu tive contato na escola, não em outros espaços. Depois você veio para Brasília, é aqui que você realmente assumiu esse papel de poeta. Foi aqui que surgiu essa... Foi, é super recente, né? Apesar de eu considerar a poesia para além da escrita, quando eu me afirmei poeta foi porque eu comecei a escrever e mostrar para um público, né? Mas eu considero que outras expressões da existência humana são poesia, não apenas a escrita. Além da escrita. É. E você mostra isso quando você está declamando, né, seus versos, né? Sim. Eu vi um dia você declamando na rua e fiquei impressionado, assim. Você tem um poema chamado Sereia Vulcânica e pareceu isso mesmo, um vulcão, assim, né? Para você é muito importante isso, né? Sim. Vulcanizar essa poesia, né? Sim, é como se fosse um alter ego da minha existência, a sereia vulcânica. Então, tem muito a ver com como eu me relaciono com o mundo e como eu enxergo o mundo, né? Ser sereia vulcânica. Como o mundo me afeta e como eu coloco isso para fora. Então, tem tudo a ver com os sentimentos de opressão que eu passo na sociedade, tem a ver com os sentimentos de troca, que são, de algum modo, pacíficos, que são amorosos também. Eu acho que por isso que eu faço um pouco dessa mistura de mar e vulcão. Kika, essa demarcação, você faz uma poesia de uma pessoa trans, né? Uhum. Isso, para alguns, isso é um rótulo. Uhum. Para você isso não é um rótulo, para você isso é uma marca, é uma forma de... é um lugar de fala, como você gosta de dizer, né? Vai ter que ser sempre assim? A poesia vai ter que estar sempre militando a favor dessa causa? Eu acredito que enquanto a gente sofrer algum tipo de opressão que viole nossos corpos, a nossa existência, a gente sempre vai ter que demarcar território, né? Sempre falar do lugar que a gente está existindo, né? Porque, de algum modo, eu percebo que as pessoas se pensam universais. E, normalmente, o ser universal é o homem, branco, cisgênero, heterossexual. E as outras categorias de gente, elas não são universais. Então, é por isso que essas categorias estão sempre marcando seu território, dizendo que existem. E se afirmando.
Você já participou dos slams, que são as batalhas de poesia, né? Isso. Como é que você entrou nesse mundo dos slams? Conta um pouco pra gente como é que é essa experiência. E o que que é isso, na verdade? Muita gente não conhece as batalhas de poesia. O que que é isso? Como é que esse movimento veio parar Então, aqui no Brasil? o slam, ele nasce em Chicago, muito a partir da influência do hip hop, Kika Sena, só que ele acaba escritora. se espalhando pelo mundo, né? Ele nasce num contexto de periferia. E eu tenho percebido que o slam, ele é um espaço onde as pessoas podem falar ou expressar o que está sentindo através de palavras, que esse espaço, de algum modo, ele se coloca como democrático, porque você não precisa necessariamente ter uma formação específica em alguma coisa, ter um livro publicado para poder fazer parte disso. Você apenas precisa ter escrito alguma coisa e querer mostrar para o mundo. E eu entrei no slam, é muito engraçado, porque quando eu decidi mostrar a minha poesia a partir da performance, eu sou formada em artes cênicas, né? Foi quando eu criei um espetáculo, junto com um amigo, onde eu comecei a escrever poemas a partir da experiência corporal que eu estava tendo nos ensaios. Então, um determinado movimento me gerava uma sensação e, a partir dessa sensação, eu tirava alguns sons da minha boca e isso se transformava em poesia. E aí eu decidi, junto com ele, apresentar esse espetáculo na rua, em formato de performance. E a gente foi apresentando na Praça da Torre, de TV, no Setor Comercial Sul. E num desses encontros, eu acabei conhecendo a Tatiana Nascimento, que é dona da editora onde eu publiquei Periférica, e aí ela me convidou para participar do júri de um slam. Eu nem sabia o que era slam. E aí eu fui participar, eu achei maravilhoso. De repente, ela me indica para uma curadoria, onde uma performance em vídeo minha é analisada, e eu sou selecionada para representar o Distrito Federal numa batalha de poesia nacional lá no Rio de Janeiro. E é a minha primeira experiência com batalha de poesia, né? A batalha de poesia, eu acho que é importante dizer que ela é uma competição, mas o fim dela não se resume a competir, mas sim mostrar as diversas existências. Ninguém sai derrotado. Não, ninguém sai derrotado. Certo. O que eu queria que você falasse um pouco Você está produzindo um livro novo, né? Tô. Depois desse Periférica, você já escreveu mais coisa e está com o Sim. livro pronto para ser publicado, né? Sim. Ele é diferente do anterior? Ele tem alguma coisa nova? O que a poesia, nesses 2, 3 anos que você começou a produzir aí de forma mais profissional, né? Aham. O que mudou para você? Esse novo livro, o que ele vai ter de novo? Eu pretendo fazer um livro que não é feito composto por vários poemas, por exemplo. A minha ideia é criar um livro de um poema só, onde eu tento narrar a história do Brasil a partir da minha perspectiva. A perspectiva de uma mulher trans e travesti, preta, periférica, filha de uma mãe semi-analfabeta, macumbeira e mãe solo, né? Então, tento trazer nesse livro, a partir da poesia, a minha perspectiva sobre a história do Brasil. Seria algo como o Cordel já fez ou já tentou fazer? O Cordel faz muito isso, contar histórias, contar fatos históricos, né? É muita inspiração no Cordel que você teve para fazer isso aí, ou não? Não, porque eu não pretendo seguir uma sequência rítmica. Então, a minha ideia é não separar em estrofes, é seguir um poema de uma estrofe só, com muitos versos que eu não sei quantos tem até o momento. Você podia declamar para a gente um poema, Posso. aquele que você falou há pouco aí. Você faz para a gente? Faço. Me atacaram pelas costas. Tacaram pedra em mim. Tacaram pedra na minha cabeça. Tacaram pedra na minha cara. Tacaram pedra na minha boca. Tacaram pedra no meu sorriso. Depois, me seguraram, me amarraram, tacaram fogo em mim, tacaram fogo no meu cabelo
tacaram fogo na minha pele, tacaram fogo nos meus olhos, tacaram fogo na minha respiração. Logo, não puderam me conter. Poluí seus ares com meu grito, poluí suas casas caras brancas com meu choro, tingi tudo de preto. Sou brasa forte, tição um pós-apocalíptico pior que deuses ditadores. Não mexe, não mexe, não mexe comigo não, que a dor, eu sei reagir. O Kika, como é que você vê a questão da poesia na periferia hoje, das grandes cidades brasileiras, né? Você está nesse meio já há algum tempo, você já consegue olhar assim de fora e analisar o que mudou nos últimos anos? Ela está uma poesia mais engajada, tem mais gente participando, como é que você vê esse movimento? Acho que a galera está se colocando mais, né? Eu acho que existiam muitos poetas da periferia que ainda não se colocavam nesse espaço de poetas. Escritora. Então, acho que a partir da Batalha de MCs, a partir dos slams, esses poetas começaram a mostrarem para o mundo, para outras pessoas. E aí, de algum modo, eu sinto que isso tem fortalecido a periferia enquanto espaço de cultura, porque eu acho que as pessoas que se colocam como universais, centristas, centristas no sentido de que moram no centro e não na periferia, eu acho que elas não têm ideia do quanto que a periferia produz cultura. Acho que elas acreditam que só elas são capazes de produzir cultura. Só o que está na academia é cultura, quando você está lá se formando em artes visuais, em artes cênicas, em música, fazendo um curso. Ou quando alguém te dá um aval, como, por exemplo, a publicação de um livro. Tem gente que é poeta e que nunca escreveu um livro. E que nem sabe escrever, né? Vide os poetas orais que, a oralidade é muito forte, né, na poesia da periferia, né? Sim. Kika, obrigado por vir ao Casa das Palavras. Sucesso aí no seu novo livro. Já tem nome? Tem um nome provisório que eu ainda não sei se vai permanecer. Estou, por enquanto, chamando de Subterrânea. Subterrânea. Sempre no feminino, né? Você escolhe sempre um título feminino para datar seus trabalhos, né? Sim, o primeiro livro que eu publiquei, eu quase não falo dele, ele se chama Marítima. E ele vai para um outro lugar, que é um lugar bem mais calmo, que eu acho que as pessoas me veem performando e elas acham que eu só sou explosão. E Marítima não é um livro que eu performo, é um livro que eu escrevi para ser lido e não performado. Depois veio Aí depois veio Periférica e agora vem o Subterrânea, que é mais como se fosse um manifesto do que um livro propriamente dito. Mas eu estou experimentando aí os lugares de formatação para ver como que ele vai chegar no mundo. Boa sorte, então, aí na produção do seu novo livro e obrigado aqui por vir ao Casa das Palavras. Obrigada. O Casa das Palavras termina aqui. Escreva para a gente. O nosso e-mail é casadaspalavras@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619, é de graça. E se você quiser ver ou rever este e outros programas, entre no nosso endereço eletrônico câmara.leg.br/Casa das Palavras. Obrigado pela audiência, boas leituras e até a próxima. Seguem na tela os créditos finais.